falei que a gente precisa realmente cuidar um pouco mais da gente, dessa vida que a gente sonha, que seja cada vez melhor, falando de algo que todos nós temos em casa, que são as lâmpadas. Pois é. Desde o dia 30 de junho desse ano agora, as lâmpadas incandescentes de uso comum deixaram de ser importadas e produzidas no Brasil. Essa medida do governo exige que, até 2016, as lâmpadas incandescentes sejam retiradas gradualmente do mercado brasileiro, tá? Eles exigem que isso seja uma coisa natural. E é positivo para todos nós, porque as incandescentes produzem 95% de calor e apenas 5% de luz. Elas são chamadas de vampiras de energia, elas consomem muito pouco, consomem muito, na verdade, e iluminam muito pouco. Então, por isso, vampiras, né? Consomem muito e iluminam pouco. Só para você ter uma ideia, lado a lado, vem cá. Olha isso, gente, uma lâmpada incandescente ao lado de uma lâmpada fluorescente. Olha a diferença de luminosidade, é imensa, não é? É isso mesmo, olha que vampira essa daqui. Consome muita energia e produz pouca luminosidade, ao contrário da fluorescente, né? É fantástico. Agora, olha, a gente sabe que muitas dessas lâmpadas são descartadas, né? E a gente pensa assim, e aí, como é que a gente joga fora essas lâmpadas do jeito correto? O que a gente faz com essas lâmpadas? Como é que é feito o processo de reciclagem dessas lâmpadas? A gente foi até duas empresas e ouviu representantes de duas empresas e a gente vai mostrar para você um vídeo bem interessante agora, tá? Vamos assistir porque eu tenho certeza que você vai gostar. O que você faz com as lâmpadas quando elas queimam? Quando elas queimam, eu embrulho no papel, no jornal, ponho num saquinho e ponho dentro de outro saquinho e ponho no lixo. Eu coloco dentro de uma caixinha de calçado e vou juntando, ficar uma, duas, três, aí eu amarro e coloco no saquinho pro lixeiro levar. Eu sei que existe reciclagem, mas eu não sei onde tem, eu jogo fora. De preferência reciclar, né? Levar no local adequado para serem recicladas. Que é o que a gente deve fazer, não é? Olha, sinceramente, eu já joguei no lixo, porque não tenho ideia do que fazer. A Ativa começou com coleta de lâmpadas, né, em 2005, e a gente foi aperfeiçoando até chegar nos eletroeletrônicos. A gente faz a coleta, né, normal, vai na empresa, retira, porque às vezes na empresa eles não têm a noção do que é a armazenagem, como deve armazenar, né, para quem entregar, então eles acabam procurando a gente e a gente passa essa consultoria. A gente traz as lâmpadas para cá, né, na empresa, e o primeiro passo é a descontaminação, que é retirar o mercúrio e o pó fósforo, que são os contaminantes das lâmpadas. Depois a gente separa o vidro, o alumínio, para que tenha a reposição dele na cadeia produtiva novamente, tá, como matéria-prima. A gente coloca os vidros para piso, né, cerâmico, e o alumínio vai para sucata normal. O importante é que ele vai todo descontaminado. E o mercúrio e o pó fósforo a gente está acumulando para dar uma destinação final quando tiver uma quantidade que dê para comercializar ele. A lâmpada ela contém o mercúrio, outros gases, né? Então esses gases, ou gases indo para a atmosfera, ou o mercúrio indo para um afluente ou um lençol freático, acaba contaminando. Então esse é o perigo da pessoa ingerir depois futuramente, e isso daí é metal pesado, então vai acabar ficando no organismo dele, trazendo problemas físicos, né? Hoje não existe no Brasil uma legislação específica que faz com que você recicle todas as lâmpadas vendidas e comercializadas no Brasil. O que nós estamos fazendo é aquelas lâmpadas que vão para os lojistas, que vão para os distribuidores, atacadistas e que contêm defeito, essas lâmpadas são devolvidas
e nós então mandamos para uma empresa recicladora. Então essas lâmpadas são descontaminadas e recicladas nesse processo. E esse programa de reciclagem que nós temos aqui é desde 2008, quando nós começamos então a reciclar as lâmpadas que nós chamamos lâmpadas mercuriais. São aquelas lâmpadas que contêm uma pequena dose de mercúrio. Ela é importante na medida que nós temos consciência de que esse tipo de lâmpada é uma lâmpada que, embora não seja contaminante do ponto de vista do excesso de mercúrio que tem dentro, é uma pequena porção. Algumas pessoas até brincam que nós temos mais mercúrio numa obturação de dente do que numa lâmpada dessa. Mas pelo volume, pela quantidade de lâmpadas consumidas no mercado, né, hoje nós falamos que gira em torno de 190 milhões de unidades anual. Né? Então, anualmente, nós temos 190 milhões de lâmpadas compactas, essa lâmpada que nós chamamos de econômica, não é? E mais ao redor de uns 90 milhões dessas lâmpadas fluorescentes tubulares. Então, do ponto de vista, acaba sendo um contaminante pelo volume que tem disso daí. Então, é mesmo uma consciência ecológica, de preservar o meio ambiente. A reciclagem de lâmpadas, como a gente convive com as lâmpadas todo dia, a gente menospreza o perigo, né, dos contaminantes que a lâmpada contém. Então você tem que procurar alguma empresa ou mesmo cobrar dos fabricantes que tenham essa logística reversa, ou cobrar de políticos, da prefeitura, do município, que tenha essa conscientização de que essas lâmpadas não podem ser jogadas no lixão ou aterro. Pois é, como a gente acabou de ver, pode acontecer uma contaminação séria do solo, da água com os metais pesados, né? E aí a gente foi conversar com esses dois representantes dessas duas empresas diferentes que fazem a reciclagem de lâmpadas para entender melhor o assunto. Tenho certeza que você gostou. Mas aqui a gente vai conversar com Matheus Chance, que é hoje o atual redator-chefe da revista National Geographic Brasil e coordenador do Planeta Sustentável. E ele tem várias dicas, inclusive, aqui olha, o Planeta Sustentável tem um guia, um manual de etiqueta com várias dicas do que a gente deve fazer para cuidar melhor do nosso planeta. Matheus, por favor. Obrigado. Que interessante, manual. Contribuição boa, viu? Vamos sentar para bater um papo? Obrigado. E olha, eu quero que você fique atento ao programa, porque daqui a pouquinho Matheus vai dar algumas dicas práticas do que a gente pode fazer para deixar o nosso planeta melhor, né? E melhor por mais tempo, não é isso, Matheus? É isso mesmo. E tem coisas que realmente partem da contribuição caseira, doméstica. Deixa eu te contar um pouquinho. Eu vou contar, esse é o quarto manual que nós fazemos, isso sai em muitas revistas. Já tiramos milhões e milhões e saem nas revistas da Editora Abril. E também você pode pegar gratuitamente no site www.planetasustentável.com.br. E o que a gente tenta fazer aqui nesse manual é explicar, dar uma noção do porquê das coisas. O que você tem que fazer, não é que você tem que fazer nada. É que eu acho que nós estamos chegando a um momento diferente na história do mundo. O mundo vazio era um. O mundo cheio é outro. Então, coisas que a gente podia fazer com 2 bilhões de habitantes, a gente já não consegue mais fazer com 7 bilhões de habitantes. Então, as pessoas, nós estamos tentando tornar isso interessante, divertido, você participar da vida e entender o destino das coisas, o que acontece quando você joga fora, como você pode ajudar e por quê. Porque tem muitas informações cruzadas, às vezes as pessoas não entendem. E então essa é uma tentativa, a meu ver, eu já fiz os 4 anos, esse é o melhor de longe e finalmente conseguimos chegar numa coisa um pouco mais fácil de entender. Perfeito. E realmente está fácil. Eu estava dando uma folhada e... Deu para entender? Deu para entender não e foi... é muito bom, porque a gente consegue entender o porquê das coisas, né? Não simplesmente assim, vou reciclar o lixo, mas por quê? O que é que vai acontecer com isso que você está entregando no lugar certo para que seja feita a reciclagem? Esse manual de etiqueta é gratuito? Sim. No site é gratuito.
ela vem encartada gratuitamente uma vez por ano e na Veja, na Cláudia, na National Geographic, numa tiragem de mais de 2 milhões de exemplares. Mas se você quiser, tem um aplicativo de iPhone e tem no site uma versão ainda maior, que é só entrar lá no planetasustentável.com.br. Tá. Isso. Eu vou pedir para você ficar no próximo bloco, a gente dá algumas dicas para quem está em casa já aprender o que é que deve fazer com o nosso planeta, ok? Ok. A gente volta já em alguns minutinhos. Espera, vem cá. A gente continua com Matheus Short, que está falando sobre a importância da gente cuidar do planeta. Matheus, eu queria que você explicasse pra gente qual é a importância da gente separar o lixo doméstico. Porque tem gente que acha bonitinho, mas não entende muito bem o porquê e nem depois o que vai fazer com esse lixo. Tá. Temos um problema grande de um excesso de lixo, de um excesso de que a gente chama de resíduos sólidos. Então, se você quiser, se você tiver tempo de separar e levar para reciclagem, você vai colocar lixo orgânico e lixo não orgânico. E aí você pode levar para supermercados, você pode procurar nos sites, no próprio Planeta Sustentável, lugares para levar e reciclar seu lixo. Você está fazendo um grande favor para o planeta. Se você não tiver disposição para isso, pelo menos garanta que você jogue tudo no lixo direitinho. Bituca de cigarro, tampa de garrafa, sabe o que mais tem de lixo na natureza? É bituca de cigarro e tampa de garrafa PET. Que as pessoas às vezes falam assim, é tão pequenininho, vou jogar. É nada, mas acumula, os peixes comem e quando vê já está um problemão. Outra coisa, plantar árvores, fazer jardinagem. Isso é fantástico para o planeta. Quanto mais se plantar, melhor para o planeta. Isso é muito bacana porque nós estamos precisando de oxigênio, tirar CO2 da atmosfera e jogar oxigênio. E as plantas fazem isso. Evitar sacos plásticos. Se você puder recusar saquinhos descartáveis, levar sua própria sacola, isso é bárbaro, porque 2 a 3% das sacolas acabam no oceano e acabam sendo comidos por peixe e, de novo, os oceanos estão no limite. Então, e estudar essa questão, que é uma questão muito bacana no mundo de 7 bilhões de pessoas, nós precisamos entender melhor dos limites do nosso planeta e é um assunto importantíssimo. E tem muita oportunidade nessa área, é muita oportunidade. Às vezes você falou de limites do nosso planeta, às vezes a gente não se dá conta, né, gente, que o planeta tem um limite e que antigamente não tinha essa quantidade de pessoas no planeta. Não estava esbarrando no limite. Hoje a gente está esbarrando no limite, a gente, se não acordar e se não cuidar, a gente dança, então tem que realmente tomar muito cuidado com tudo isso. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas a sacolinha de plástico eu trago do supermercado e depois eu uso para colocar o lixo doméstico. Mas e depois, né? Não, a sacola plástica, o problema é o seguinte. Precisa reduzir violentamente o consumo. Você sabe quantos são consumidos no mundo? É algo como 2 milhões de sacos plásticos por segundo. Então, enquanto nessa conversa aqui, já foram milhões e milhões e milhões e milhões. E essa pequena porcentagem acaba no mar. E esse lixo no mar gera um problemão que está matando os oceanos. Então não é um problema de cada um de nós. Eu sei que você reusa, mas o jeito mais fácil de reduzir o consumo num nível, uma escala grande, é realmente limitar, é cobrar, não jogar, não dar de graça. É o seguinte, quando muita oferta de saquinho plástico, às vezes a gente amarra um saquinho, taca num lixo que já tem um outro saquinho e joga saquinho fora, um dentro do outro, né? Exato, e a gente dá mais valor para as coisas que custam. Então, se você tiver... Então, por isso que está sendo proibido dar saco de graça em toda a Califórnia, na Los Angeles, São Francisco, Europa, tem na África, na China. Todo mundo está tentando ajudar com essa iniciativa para diminuir a quantidade de plástico que acaba no ambiente. Agora, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas falam muito da água do planeta, né? Sim. Tem gente que fala assim, a água vai acabar, a água vai ser o maior bem da humanidade. Isso é fato? A água não vai acabar, se Deus quiser. Nós precisamos cuidar da água, precisamos realmente preservar a água. A água tratada, a água que nós podemos beber, a água potável,
ele é limitado, ele tem um custo e nós estamos poluindo essas águas. Então, nós precisamos de muito mais saneamento básico no Brasil, sobretudo. Nós temos muita água no Brasil. O Brasil é abençoado com muita água, mas nós precisamos cuidar melhor dele. O que significa isso? Isso significa votar em políticos que se comprometem com saneamento básico, que não é uma coisa muito popular, porque não aparece, porque literalmente é enterrado embaixo, mas com saneamento básico e também com o ambiente de uma forma geral, com os rios, e limpar os rios, em preservar as águas. Tem projetos belíssimos que merecem nosso apoio. Ok, eu sei que você é o redator da National Geographic, que, aliás, é um trabalho lindíssimo, né? Obrigado. Eu fico apaixonada, a gente vai folheando, é uma surpresa a cada página, não só com matérias, com fotos maravilhosas, mas também como coordenador do Planeta Sustentável, eu imagino que você deve ter um amor muito grande por essa causa, né? E o que você diria para o telespectador que está em casa? Qual é o recado importante que a gente precisa martelar mesmo para que entre na cabeça? Não tem que martelar, eu acho que começa a estudar esse assunto, começa a procurar informações. Você está interessado em o que fazer com a lâmpada? Vai na internet e vê o que fazer. Não é fácil, não é fácil. Mas entender os porquês disso. Você não está entendendo por que o planeta está aquecendo, entra na internet, dá uma estudada, qual é a gravidade desse problema. Porque são as grandes questões do nosso tempo, e quanto mais você entender, mais feliz você vai estar. Porque você vai fazer mais sentido as suas atividades no dia a dia. Você vai entender por que eu quero fazer nisso, isso. Né? Você fazer as coisas com propósito, né? Com não propósito, à toa, mas você saber exatamente o porquê de todas as coisas. Eu não gosto de ficar falando, faça isso, não faça aquilo. Não, vai entender, porque é complexo mesmo e é interessante. E nós estamos numa época em que a cidadania implica em você entender cada vez mais sobre o seu próprio impacto sobre o planeta. Ok. Tem gente que pergunta onde é que eu descarto as pilhas, onde é que eu descarto as lâmpadas, a gente mostrou que existem empresas para isso, onde é que descarto os CDs. Essas informações a gente encontra no Planeta Sustentável? Encontra no Planeta Sustentável, entra lá, faça essas perguntas no busca, entra no Google, faça essas perguntas, pode escrever para a gente no Planeta Sustentável. E tem muitas empresas que recolhem pilhas, supermercados que reciclam lixo, tem pontos da prefeitura, aqui em São Paulo, pelo menos, tem isso. Varia de região em região, mas não é fácil, não. Demanda um pouco de esforço mesmo. Mas é importante, né? Mas é importante. E aí o conselho do Matheus, estude para você entender o porquê, para você ter um propósito. Isso com certeza vai te gerar mais felicidade, porque você vai estar sabendo exatamente o porquê você vive cada dia com responsabilidade em relação ao planeta, né? Conversei com o Matheus Schurtz, que é o coordenador do Planeta Sustentável. O site é o www.planetasustentável.com.br. E olha, gente, o manual tem 33 dicas. Entra no site, tá? Para você ter acesso ao seu. Também como encarte nas revistas. Não descarte, guarde dentro da bolsa, porque às vezes você precisa entender algum assunto e tá lá tudo explicadinho, muito claro, por sinal, muito pedagógico. Muito obrigada, viu, Matheus? Obrigado, eu. Foi ótimo a gente falar sobre esse assunto. Tchau, tchau. O planeta agradece, né? Conte comigo.